Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa e nós estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser falando sobre os recursos linguísticos para expressar opiniões, gostos ou preferências. Ou seja, nós vamos observar como que os autores utilizam esses recursos no texto e também nós vamos aprender como utilizá-los e como isso também já é presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e muitas vezes nós nem percebemos. Quando nós falamos de língua portuguesa, quando nós falamos de gramática, muitas são as interrogativas como eu devo falar, como eu devo me expressar, como que eu me comunico melhor. Ou seja, você estudando esses recursos linguísticos, você também está agregando conhecimento às suas formas de se comunicar. E quando nós falamos de comunicação, nós não falamos apenas da comunicação oral, aquela que eu estou ministrando nesse exato momento aqui, que é uma comunicação verbal, estou me expressando, estou ministrando uma aula para vocês. Mas eu também poderia me comunicar através de cartas de uma forma escrita, mas também nós temos imagens, aqui também nessa aula vocês estão tendo acesso a uma linguagem, a uma interpretação de sinais, então olha só como a língua ela é diversificada, então nessa aula vocês vão aprender todos esses recursos linguísticos, então vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos compreender esses recursos linguísticos para expressar opiniões, gostos e preferências. Nesse sentido, como expressamos o que sentimos e pensamos? Sabe quando você vai lá, você assiste um filme e depois você vai dizer a sua opinião, se você gostou ou não gostou? Ou quando você vai a um restaurante, você vai pedir um suco e você diz se você quer de graviola ou se você quer de laranja. Isso você está expressando uma preferência. Então, a todo momento nós estamos expressando essa comunicação opinativa, ou gosto, ou preferência em relação a algo ou a alguma coisa. Então, nessa aula vocês vão observar como que os autores utilizam esses recursos no texto e como isso é presente no nosso dia a dia. Então, para iniciar, vocês precisam primeiramente entender o que são esses recursos linguísticos opinativos. Eles são usados para transmitir opiniões, sentimentos, preferências ou avaliações subjetivas. Ou seja, a todo momento nós estamos expressando todas essas características que foram colocadas aqui, certo? Então, para além disso, vocês também precisam entender como esses recursos eles são utilizados. E aí nós vamos adentrar as nossas classes de palavras. Nós temos aqui os adjetivos. Os adjetivos é aquilo que demonstra uma característica, como por exemplo, bonito, horrível, encantador. É sempre nessa ideia qualitativa de qualificar algo. Também temos os advérbios, como infelizmente, sinceramente, talvez. Nós temos verbos opinativos como achar, gostar, preferir, odiar. E temos as expressões modais. Por exemplo, na minha opinião, sem dúvida, creio que. Então, todos esses recursos aqui, eles são usados nos recursos linguísticos para expressar essas opiniões. Então, agora nós vamos observar como que isso acontece na prática. Aqui eu coloquei para vocês um livro chamado O Cortiço. Esse livro ele é muito utilizado nas escolas. O Cortiço, ele fala de uma trama que retrata como é organizado o espaço urbano no Rio de Janeiro. Então, ele vai falar como que acontece a organização desse espaço urbano, como que as pessoas vivem. Fala também sobre desigualdade social, uma vez que o Cortiço, ele fala muito sobre a exemplificação das favelas. Então, por isso que a capa do livro, olha só como é organizado aí, é uma casa muito próxima da outra, porque vai abordar sobre esse tema do espaço urbano e como as pessoas vivem ali naquele local. Então, ele foi escrito por Aloysio de Azevedo. Então, fica aqui
a critério de curiosidade para vocês estarem realizando a leitura do livro. Então eu coloquei aqui um trecho para nós observarmos como que o autor ele utilizou esse recurso linguístico. Então vamos lá. Firmo era um tipo desagradável, pretensioso e arrogante. Nós aqui temos adjetivos opinativos, como por exemplo, desagradável, pretensioso e arrogante. Isso revela o julgamento do narrador sobre o personagem. Então aqui nós observamos um recurso com adjetivos com juízo de valor. Então observem como aqui no trecho desse livro o autor ele usou esses recursos linguísticos através de uma classe de palavras chamada adjetivos para qualificar o personagem. Então, toda vez que você se depara com a obra, a maneira como ela é escrita, você precisa observar como esses recursos linguísticos eles são utilizados como autor. Por quê? Porque isso ajuda você a fazer uma análise mais profunda ali do enredo que você está lendo ou também assistindo. Os filmes, antes de ser filme, eles são escritos, as cenas são escritas. Então, o autor, eles utilizam esses recursos linguísticos nas suas obras, certo? Agora vamos para mais um exemplo com o livro chamado A Hora da Estrela. Esse também é um dos grandes livros da nossa literatura brasileira. É um livro também que tem grandes análises, que também tem muitas discussões. Ele tem um foco na protagonista chamada Macabeia, que é uma nordestina. Então ela vai desenvolver toda a sua trama nesse livro e ela tem um final que surpreende os leitores. Então aqui eu já deixei um spoilerzinho para vocês e também despertar essa atenção de vocês para que vocês possam fazer a leitura dessas obras, porque é muito importante. Vocês já observaram que toda vez que nós estamos falando de língua portuguesa, nós não estamos falando de um ensino de gramática que é individualizado e que é com aquele ensino utilizando apenas frases, mas sim um ensino que contextualiza ali os contextos em que esses recursos gramaticais são utilizados. Então, a leitura dessas obras, você relacionar isso também com a gramática é de suma importância, certo? Então, nesse sentido, vamos à leitura agora do trecho. Macabeia era tão insignificante que parecia não ter peso. Então, vamos lá. Aqui nós temos também uma classe utilizada, que é o advérbio tão, que é um advérbio intensificador. Nós temos um adjetivo, que é o insignificante, que vai mostrar a opinião do narrador sobre a personagem. Então, aqui, no final, nós tivemos um recurso adjetivo mais advérbio de intensidade. Olha como esses recursos linguísticos, eles criam também efeitos de sentido. Isso mesmo. Inclusive, nós já tivemos uma aulinha sobre os efeitos de sentido. Então, vocês já observaram como que isso é importante na comunicação. Por quê? Principalmente quando nós estamos falando de literatura, a literatura sempre quer fazer com que nós possamos refletir sobre aquilo, né? Tenha uma linguagem mais poética, uma linguagem mais figurada. Então, a ideia é que cause uma emoção, que cause realmente esse efeito de sentido. Será que se fosse uma linguagem mais neutra, objetiva, causaria tanto espanto ou curiosidade na leitura? Então é por isso que esses recursos linguísticos, eles também são utilizados. Agora vamos observar mais um trecho. Esse livro que eu trouxe para vocês é chamado Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus, que é um diário real, ou seja, quem escreveu foi a autora com base nas suas experiências, com base nas suas vivências, que também vai falar também muito do espaço da mulher negra, como que isso se construiu na sociedade, os desafios, também vai falar sobre o preconceito e também sobre as desigualdades sociais. Também é um livro que vale a pena realizar a leitura, certo? Então vamos lá.
Eu não gosto de políticos, eles só aparecem na favela em tempos de eleição. Então vamos lá, aqui nós temos um verbo opinativo, que é no caso o verbo gostar. Ele está na forma negativa, olha só o não que vem antes. Eu não gosto de políticos. E aqui nós temos um juízo explícito da autora, porque ela revela uma opinião sua e tem esse tom crítico e essa expressão de insatisfação. Então aqui nós temos um verbo de sentimento que expressa o não gostar, mais uma estrutura opinativa em relação à situação. Então, aqui nesse contexto, os verbos opinativos, eles foram utilizados. Então, observem como que para expressar uma situação de contentamento ou descontentamento, você utiliza esses recursos linguísticos, seja de uma maneira mais simples, você dizendo que gosta de uma roupa ou não, ou seja de uma maneira mais contextualizada, que tenha mais outro cenário, como uma opinião política que vai mais a fundo em questão da sociedade, certo? Então, agora que vocês observaram como isso se constrói, nos textos literários nós vamos observar como que seria construindo as suas próprias opiniões. Então, para escrever ou falar, vocês devem usar adjetivos subjetivos como maravilhoso, terrível, instigante, advérbios opinativos como sinceramente, claramente, infelizmente, verbos como gostar, odiar, preferir, admirar, ou expressões como, por exemplo, ao meu ver, na minha opinião, eu acredito que. Então, sabe quando você está lá na sala de aula e você vai estudar lá sobre um artigo de opinião que você precisa expressar o que você acha em relação de um tema? Então, isso é expressar uma opinião, um gosto ou uma preferência. Então, quando você se atenta a essa reflexão, você utiliza isso nas suas linguagens, não só você, mas também quando alguém comunica algo, você consegue compreender o que o outro disse. Por exemplo, quando nós estamos falando de disciplinas e você vai ouvir o seu colega vai dizer, eu não gosto tanto de matemática, eu gosto mais de português, ou vice-versa, você presta atenção no que você ouviu no seu interlocutor que está falando a mensagem e você vai entender que ele está expressando um gosto ou uma preferência, certo? Então, nesse sentido, nós temos um exemplo de construção. Na minha opinião, o livro é surpreendente, especialmente pela forma como o autor conduz a narrativa. Então, aqui nós temos um recurso linguístico. Quando o enunciador fala, na minha opinião, ele tem essa marcação de expressar que é algo que individual, na opinião dele. Ou seja, o livro é surpreendente. Olha só como aqui nós temos também um adjetivo, surpreendente, qualifica o livro que ele fez a leitura, especialmente pela forma como o autor conduz a narrativa. Então, aqui ele também qualifica o autor que escreveu o livro. Então, aqui nós temos o exemplo de uma construção desses recursos linguísticos, certo? Agora que vocês já compreenderam como esses recursos linguísticos eles são presentes tanto nos textos literários, mas também no dia a dia, quando nós estamos nos comunicando, nós vamos realizar uma atividade. Essa atividade ela também é bem subjetiva, ou seja, aqui nós não vamos se preocupar tanto com um gabarito específico correto, vai ser conforme você preencher. Então, vamos lá. Leia o trecho adaptado a seguir e complete as lacunas com adjetivos,
advérbios ou expressões de opinião que expressem julgamento ou sentimento. Então, olha só, aqui na questão diz que você precisa usar esses recursos linguísticos no sentido de julgamento ou sentimento. Então, você vai escolher uma dessas opções, por isso que já está essa marcação aí, e vai preencher o trecho a seguir. Então, vamos lá. O personagem principal é um homem. Aqui nessa lacuna você pode colocar um adjetivo ou você pode colocar um advérbio. Então, você pensa aí como que você vai preencher. Você vai falar no ponto positivo ou se você vai falar no ponto negativo. Então, vamos lá. O personagem principal é um homem que age de forma... Como que esse homem age? Uma ideia subjetiva. Ele vai agir na forma positiva ou forma negativa? Você vai utilizar um adjetivo ou você vai utilizar um advérbio? Seguindo com as pessoas ao seu redor. Ele não percebe o quanto é por todos. Então, aqui nessas lacunas, vocês vão preencher com palavras que revelem uma opinião ou sentimento. Lembrando lá do comando da questão, que é no quesito julgamento ou no quesito sentimento. Então, além de exprimir uma opinião, vocês também têm que ir para um lado também mais emocional. Então, vocês pensem como vocês iriam preencher essas lacunas, completem aí e depois que vocês realizarem isso, nós vamos observar uma possível resposta. Então, como eu falei para vocês, aqui o interessante não é estabelecer um gabarito fechado, mas sim um gabarito que dê a possibilidade de reflexão e de pensamento crítico de como vocês iriam preencher. Lembrando que aqui nessa questão, o interessante é que vocês possam se atentar ao comando da questão, porque diz que é para você utilizar advérbios, adjetivos e no sentido de julgamento ou também de uma forma mais opinativa que revele um sentimento. Então, agora nós vamos analisar um possível gabarito, uma possível resposta, certo? Então, vamos lá. O personagem principal é um homem arrogante. Então, olha só aqui, nós temos um adjetivo. É um adjetivo positivo? Não, é um adjetivo negativo. Que age de forma grosseira. Então, olha só, aqui nós temos uma ação. Então, percebam que, dependendo do adjetivo que você colocou no início, a palavra que você colocar posteriormente também precisa estar conectada, porque já pensou se você coloca um adjetivo no sentido positivo e você coloca uma ação negativa, iria ficar ao contrário, iria divergir. Então, vamos lá. Com as pessoas ao seu redor. Então, encerra o primeiro pensamento. O personagem principal é um homem arrogante que age de forma grosseira com as pessoas ao seu redor. E, infelizmente, ele não percebe o quanto é odiado por todos. Então, aqui também nós temos uma opinião, outro recurso linguístico também utilizado e assim encerra esse trecho. Então, observem como que os adjetivos, os advérbios, essas classes de palavras, também como os verbos, eles são de suma importância quando você estuda esses recursos linguísticos e quando você vai para a prática. E da maneira como você organiza os seus pensamentos, uma ideia, ela precisa estar conectada com a outra, porque não pode ter divergência de pensamento e do que você quer comunicar. Então, nesse sentido, agora nós vamos resumir a nossa aula. Hoje nós aprendemos os recursos linguísticos no sentido de expressar uma opinião, preferência, e tudo isso é por meio de uma expressão. Lembrando que essa expressão pode ser tanto de forma oral e também de forma escrita. Em outro momento, vocês também irão compreender
como esses recursos linguísticos, eles são também utilizados através de imagens, sons, músicas, que nós estamos falando sobre semiótica, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Também quero deixar aqui as nossas referências, lembrando que toda aula ela é pensada, ela é estudada até chegar aqui nesse produto final. Então eu conto com vocês também nas nossas próximas aulas. Então muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau!